Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e hoje, claro, a gente está aqui na de casa num dos ambientes maravilhosos. Se você não passa aqui algumas semanas, alguns meses na de casa, dá uma passada aqui na loja porque os cenários estão incríveis, um ambiente mais legal que o outro. Você sabe, a de casa só tem coisa top, né, com arquitetos, cada ambiente é assinado por um arquiteto. Às vezes a pessoa vem aqui, eu vejo, né, porque a gente está aqui sempre na loja, aí a pessoa está olhando e fala, meu, eu quero essa sala para o meu apartamento, eu quero essa sala ou essa mesa tal, porque é muito legal de ver essas exposições, porque não é um monte de móveis estocados que ficam amontoados, não. Cada ambiente é assinado por um arquiteto, então vale muito a pena. Fica aí o convite para você vir aqui na Washington Luiz 471, canal 3, lugar super bacana, com estacionamento, a equipe é incrível, uma pessoa mais maravilhosa do que a outra, então eu fico aí com esse convite para você, tá bom? E aí, começando Pessoas de Valor, hoje a gente está aqui com um cara que quem já assiste o programa, né, já conhece bastante, que é o Dr. Alexandre Quartzo, doutor em filosofia, doutor em tudo. Eu venho de uma sequência contigo de fazer alguns livrocasts lá do Endo Carvalho, a gente tem gravado coisas para áudio, você está agora apresentando o programa também, está fazendo lá o Litoral Sul, então assim, tá bombando. E o ano e o ano chegando aí, praticamente a gente está numa semana de feriado, né? Então, para quem é santista, teve feriado prolongado, aí um feriadão, né? Quem é de São Paulo, algumas pessoas desceram e tal. E também voltam as aulas, volta o ano. E aí vem aquela coisa, e eu queria explorar um pouquinho esse lado do comportamental e principalmente do ortomolecular, porque começa o ano todo mundo assim, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou me cuidar, esse ano eu vou fazer dieta e tal. Quantos anos faz que você ouve isso das pessoas, Ale? Olha, na ortomolecular, 23 anos. Antes da ortomolecular, uns 27, 28. É isso aí, né? As pessoas, elas estão nas suas distrações, né? Distração, ligado, sintonizado, por exemplo, no que mais passa, que são as manchetes das mídias e tal. Por isso que me perguntavam, ortomolecular é isso, ortomolecular é aquilo. E eu até criei pautas, né, apresentando para jornalistas, assim, vamos falar dos mitos, o que não é e o que é ortomolecular. Diziam que era uma dieta, outro disse que é outra coisa, Então, você escuta isso de montão, né? E aí você sabe que é um tema que eu acho que não se esgota, né? É a inteligência afetiva, né? Essa capacidade que você tem de expandir o amor próprio em atitudes, não em palavras. Palavras não valem. Você vai postar coisas bonitinhas, inclusive no começo, a gente se enganou. Aquela pessoa só posta coisa bonitinha e ela até escolhe umas coisas legais. Quando ela começa a intervir, você fala assim, não. A rede social acaba estimulando isso, né? Porque a própria rede social acaba estimulando a gente ser fake. No fundo, demais, né? Porque a gente vive essa... Sim, elas estão sem noção desse fake, né? Então, a inteligência afetiva é essa capacidade de você se dar amor e fazer escolhas, né? Porque também você fica pensando assim, eu fico analisando, tem pessoas que têm uma dificuldade grande de fazer escolhas boas, né? Por si, né? Então ela substitui alguma coisa por outra. Eu estava falando com duas pacientes, né? Que tem uns casos assim parecidos, né? E elas vêm para a consulta e elas trazem na consulta todos os problemas dos outros e não conseguem falar de si. Até que você tem que ficar falando, mostrando, sim, mas quando você vai falar de você, das suas necessidades, a mensagem um pouco direta é assim, quando você vai se colocar em primeiro lugar nessa história toda aí? Porque parece que nós não aprendemos realmente isso e está passando da hora, né? O tempo é relativo, mas está passando da hora de você aprender. É preciso se colocar em primeiro lugar para a gente até reeducar o que a gente chama na inteligência afetiva, que tem a influência também da medicina quântica, da mente celular. Ou seja, onde está a mente? A mente também ela está nas células, é como se fosse a mente até a célula. E a célula é educada com o pensamento construtivo de você se cuidar, de você não colocar todo mundo na frente. Que é isso que você vê, o mapa muitas vezes da fragilidade imunológica, além de conflitos não resolvidos, ou seja, o lixo emocional, você não faz a faxina emocional e tal, realmente, é uma regra, tá? É uma regra. Tem isso, colocar todo mundo na frente. É como eu fico pensando, mas de onde vem isso? Eu fico também pensando, né? Em geral, quando a pessoa faz essa opção, né, toma essa decisão de cuidar mais dos outros do que a si mesmo, em geral vem com coisas mais trágicas depois, porque depois vem uma doença como um câncer, uma doença autoimune e tal, para falar assim, para e cuida de você, né? Parece que também é uma regra, acaba acontecendo muito. É um reumatismo, uma artrose muito grave. E aí eu fico pensando, assim, até sem abrir demais, mas assim, eu acho que elas pensam que existe uma recompensa em terra, ainda no final da vida, né? E a gente vai vendo que não existe isso.
É uma coisa muito vaga até de falar, mas você não existe, porque se você também pesquisar pessoas com idade entre, sei lá, 70 e 85, e pesquisar um pouco aquelas pessoas que se deram muito para os outros, não quer dizer que elas encontram pessoas que vão cuidar delas. Que ela vai obter essa... E em geral vem um sentimento de ingratidão, né? Poxa, eu cuidei dos meus filhos, criei meus filhos direitinho, os netos, e agora estou aqui sozinha, ninguém me olha. Adotados. Então, por falar nisso também, eu falo uma coisa muito nas lives, que para dar assim, com certeza um choque de realidade, eu falo assim, inclusive eu falo no meu tratamento também assim, você que está aposentado ou não, tire pelo menos 1 ou 2 horas por semana, dedica a um trabalho voluntário. Onde vê se você sente que o seu tempo é útil, mas não só você fazer alguma coisa próxima, mas assim, vai no local, assume aquele comprometimento que você vai ver. E aí, e se possível dentro disso também, procure visitar hospitais e casas de repouso, asilos, para você ver a realidade, que vai ser falado, né? É uma coisa meio chocante, né? Das pessoas que estão lá afastadas da família, porque realmente abandonadas, e aí tem as desculpas, não tem condição e tal, aí você vai procurar saber nos feriados, estão lá. É 1/3, 1/4, 1/5 dos familiares vão naquele feriado, dia das mães, ou dia dos pais, ou outro dia das crianças, ou outro dia. Essa é a realidade. Então, assim, você tem a chance de mudar isso. Quando eu paro de me dar, vou aprender, né, a me dar menos para tanta gente e me colocar na frente, né? Essa é a tônica de mais de 300 e tantas palestras, onde tem a interação. Esse é o ponto. A pessoa vai falar, você deve ter ouvido isso bastante. Ô professor, tal pessoa devia estar aqui. Tal pessoa devia estar aqui ouvindo, estou maravilhado com essa palestra, com essa fala, devia estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui por motivos, é você que está aqui. Sim, e às vezes a gente também tem uma coisa que falamos muito no programa, a questão do mindfulness, de atenção plena. Às vezes a pessoa está lá e não está, né? Porque também não adianta você assistir uma aula, eu fiz um curso. Aí você vai lá, faz um curso inteiro, tem não sei quantas aulas, material e tal, e não estuda, não ouve, não escuta. E aí depois a pessoa fala, eu fiz um treinamento, mas o fulano fez um treinamento e não mudou nada. Não, com certeza, né? Porque a época, isso aí só está gravando, né? De um tempo para cá. Você pode ver, as regras do marketing digital, elas ficam oferecendo, é parecido com você colocar um adolescente no self-service que você só paga preço único. Você coloca aquele balcão lá fazendo, olha, serve à vontade aí. Ele vai botar coisa no prato que não vai nem comer. Falando disso. E você vê as pessoas entulhadas de jornadas, né, gratuitas para depois vender o curso e outras estratégias e tal. A pessoa fica entulhada ali. Você entrou naquilo? Não, eu estou aí com 5, 6. Eu estou participando, eu não, né? As pessoas falam, eu estou participando de 5, 6 jornadas aí que são pré-curso e eu não estou entendendo nada, nem sei porque eu consumi isso. Então, o próprio sistema digital ele está te empurrando isso e você fica consumindo e depois não digere nada e não sabe de nada. É aquela frase também que eu uso, né? Se você quiser abraçar tudo e viver nessa superficialidade, que é o que está predominando, você vai se tornar uma pessoa que sabe nada de tudo, porque você não aprofunda nada. Agora, quando eu falo com psicólogos ou neurocientistas aqui presentes, aí a gente fala assim, você é o que você pensa. Se você pensa de forma positiva, tal, e aí você tem um sentimento, uma emoção positiva, aí as tuas atitudes são positivas, ou seja, né, até cognitivo comportamental, aquela linha do pensamento, sentimento e comportamento. Só que você, como ortomolecular, eu vou para essa outra linha que pensamento também vai para o biológico. Dependendo da forma que você pensa, dependendo das tuas reações emocionais, o teu corpo físico também é um desastre. Não, o tempo todo. Só que eu procuro, devido até meu estilo mesmo de ser, evitar a romantização ou essa poetização do pensamento, da ação e reação, no sentido mesmo que alguns falam de karma ou de plantar e colher, também que você tem aí na Bíblia, né? Porque isso é um ensinamento antigo que ele tá presente em todos os livros antigos, nessa questão do plantar e do colher, né? Não é nada fácil você ver uma coerência, mesmo dentro de alguns anos. Tem algumas coisas que parecem muito incoerentes. Você conhecendo mesmo essas leis, um pouco dessa matemática, muitas vezes você não vê realmente coerência, não. Isso aí não.
Legal. Agora a gente está no final de semana que foi um feriadão, um monte de gente descansando, algumas pessoas estão assistindo a gente no programa de sábado à tarde, domingo à noite. Eu, particularmente, estou aqui, o programa é gravado, que ela está na de casa, e eu estou no final de semana lá na Casa Bacarirá, realizando uma imersão. Então, a gente está em 2 lugares ao mesmo tempo. E eu brinco nos treinamentos o seguinte: se você estiver aqui agora, né, estiver presente, estiver escutando o que está acontecendo e percebendo as coisas na tua volta, você consegue ter consciência, e essa consciência acaba te levando para uma qualidade de vida, para uma saúde diferente. Como fazer, através da alimentação, através de suplementação, através efetivamente da ortomolecular, fazer com que as pessoas possam alcançar esse ideal que ter uma qualidade de vida melhor? Eu acho que a qualidade de vida ela tem que ser, talvez, traduzida, né, para cada um. Você tem aquela qualidade de vida que é para quem está introduzindo, ela fala assim, isso aqui já é qualidade de vida. Você, quando já está além dessa parte introdutória, você pensa, não, isso já é muito básico. Aí você quer algo além, né? Então, qualidade de vida, ela tem, né, subfases, né, e ela vai até algo mais evoluído. Agora, a qualidade de vida também é você desenvolver uma outra inteligência que não está catalogado exatamente por Gardner, né? Eu acredito que não, mas é algo assim, é uma inteligência transcendental, é aquilo que transcende, aquilo que vai para o espiritual, porque simplesmente eu não vejo nenhum caminho de você evoluir como ser, inclusive com a compreensão já do que seja essa totalidade, sem você incluir, cara, uma visão dessa totalidade que seria o transpessoal, né? De que você é uma partícula de algo realmente maior, né? Até as próprias organizações têm trabalhado isso, tem, né? Teorias diversas. Espiritual, né? Então, essa coisa da presença. Algo assim, tá? Então, eu entendo, então, qualidade de vida, ela precisa, hoje em dia, ela está conectada, porque senão realmente é como se fosse um carro com problema de GPS, de localização ou de navegação mesmo, né? Então acho que tenho certeza que essa navegação ela se dá pelo despertar espiritual, que felizmente nada tem com opção religiosa, com denominação. A espiritualidade é diferente de religiosidade. E a gente tem que trabalhar e ficar esclarecendo isso o tempo todo. Cada um é legal que tenha a sua espiritualidade, inclusive para ela discernir, o que eu falo, estou escrevendo também sobre isso, discernir, Ari, os acontecimentos à nossa volta que são muito ilusórios, daqueles que têm mais fundamento de realidade, entendeu? Seja, por exemplo, fases que a pessoa ela está com um poder, por exemplo, você está com um carro que você tem um poder X, aí você fica embriagado, você vê pessoas embriagadas com o poder, ou com uma ascensão socioeconômica e tal, e ela não pensa, ou de repente está desfrutando de uma saúde interessante, uma forma física interessante, ela não pensa que aquilo é passageiro, e ela não faz nada para aproveitar aquilo de uma forma moderada, sensata, porque virão outros tempos, entende? Então, numa visão assim transpessoal, é isso, que você olha aquilo, você olha o todo. E como dizia mesmo, lembrando agora rapidamente do apóstolo Paulo, né, ele falou assim, muitas vezes a sabedoria superior, ela é loucura. A sabedoria divina é loucura para aqueles que não têm esse tipo de alcance. Então, quando você ouve uma pessoa, agora você está mais acostumado a dizer que ela conversa com o cachorro, que ela conversa com o passarinho de alguma forma interage com ela conversa com um buquê de flores, de orquídea, e ela percebe aquilo conversando com ela, cada dia vai ficando mais claro que isso não é insanidade, né? Isso apenas é um estágio dessa qualidade de vida. Sim, até porque o transcendente também vem com a contemplação, né? Que tem isso. Acho que o Seligman, o pessoal da psicologia positiva, trabalhou bastante isso, né? E autores de cristãos independentes, né? Como esqueci agora o sobrenome dele, acho que é o Richard Strauss e tal, um teólogo e tal, que ele falava disso, e outros, São José da Cruz, Thomas Merton, um teólogo também católico também, ele falava muito da contemplação e disso, né? Na linha também franciscana, isso tudo aí, você ter contato com o mundo à sua volta, você começa a descobrir, ou seja, começa a abrir uma lente que
que é bastante óbvio, mas de repente não era tão óbvio, a orquídea é uma vida e ela interage com você. Aquela orquídea, aquele vegetal, o pássaro que está na árvore, quando você passa... Até você reconhecer, né? Até para ter uma noção da sua própria é incrível, né? E isso que parece que não é importante, de repente é isso que está faltando para dar o toque na pessoa. Ela andar e ela perceber que ela é uma parte atuante desse todo vivo e pulsante. Porque enquanto ela estiver só querendo juntar certificados, colocar certificados na parede e encher aquela coisa, o número de seguidores, eu estou escrevendo sobre isso, o número de seguidores, ela fica assim, é uma grife, é um produto. É vaidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo muito rápido, porque eu e o Alexandre aqui, imagina, eu combinei com o Alexandre de a gente fazer o programa só eu e ele, para a gente poder ter tempo de conversar com mais profundidade. A gente volta num minutinho no Pessoas de Valor. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. De volta aqui na Santa Cília TV com Pessoas de Valor, eu e o Alexandre, a gente estava conversando, eu e ele, quando a gente conversa, na verdade, a gente filosofa. Eu já falei para ele que ele é meu amigo filósofo, embora ele seja um grande ortomolecular, um terapeuta de primeira, mas assim, sempre fica essa coisa de vamos discutir um pouco sobre a vida, a gente acaba falando sobre pensamento e aí introduz um monte de coisas. Diga-se passagem, a gente fez vários temas de podcasts recentemente, cada tema um mais diverso do outro, assim, né? Uma hora. E aí a gente, de uma hora, e a gente fala sobre vários temas. E aí, essa aqui é quase que uma amostrinha de quem é o Alexandre aqui no Pessoas de Valor. Mas eu queria trazer um pouquinho, até porque a gente falou essa questão da inteligência, tal, do pensamento. Tem uma questão que me incomoda um pouquinho, e a gente estava até falando dos bastidores, eu acho que vale a pena trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, que é essa questão da crítica, da forma de se comunicar e tal. Por exemplo, as pessoas hoje vivem num mundo super intolerante, e não estou falando só de política e nem só de Brasil, mas a sensação que dá é que, assim, quem gosta de amarelo odeia quem gosta de verde. Quem gosta de azul, e aí eu conversando com algumas pessoas em treinamentos em company, agora estou convivendo com muita gente de vários segmentos, sim, e as pessoas falam, nossa, meu filho, não posso falar nada com ele que ele já estoura. Vou falar com minha esposa já estoura, vou falar com meu marido. As pessoas estão intolerantes. Isso tem a ver com confinamento, tem a ver com má alimentação. Aqui pro craque da ortomolecular, tipo, tem alguma coisa que impacte nisso, ou a gente vai para a linha mais holística, mais espiritual, que assim o planeta está vindo uma transição, a humanidade está vindo uma transição e realmente as pessoas estão de saco cheio? Se eu falasse só dessa linha holística, de uma coisa como parece que a gente não pode interagir, que nós somos espectadores e não condutores da nossa própria vida, eu estaria dando essa brecha para pessoas ficarem numa passividade. Eu não posso fazer nada porque é um planeta que está assim. Tem isso também. Mas é claro, se eu me alimento realmente sem fibras, com
excesso de açúcar, com alimentos ultraprocessados, diga-se, né, nuggets, aqueles hambúrgueres que vão ficar ali condicionados há um tempão, salsichas, salames, outros alimentos aí que eles estão inventando aí. Então, você não tem condição, porque o organismo não tira a nutrição daquilo ali. E o organismo precisa de 45 nutrientes todos os dias. Ele obtém talvez um terço e ele fica trabalhando em déficit. Em déficit ele começa a ter pequenas falhas no corpo que a medicina oficial, para ela, não é nada. A lente da medicina oficial é algo que deve ser falado, ela está lidando com doença, ela foi preparada, capacitada para lidar com doença. Já a medicina integrativa, a ortomolecular, a homeopatia, a medicina chinesa, a medicina quântica, ela está ali atenta a pequenas variações para intervir naquela pequena variação e fazer recuar e não seguir. Porque entre saúde, tipo assim, uma rampa que você vê descendo, então tem saúde, você não sabe bem o que é, porque você não sabe bem. Aí disfunção é uma área grande, depois cruza para a doença que vai descendo. Então, o que aparece, a alteração do exame, principalmente de imagem, é quando já cruzou a fronteira da doença. Então, em outras palavras também, segundo a linha do Gabriel Carvalho, que é meu professor de nutrição funcional, que é a maior autoridade, né, na América do Sul, dizer que seus exames estão normais não é ganho nenhum. Temos que ver a verdade. Porque você acaba trabalhando para números e não para a tua qualidade de vida, né? Hoje tem uma coisa na alimentação, se você me permite, que assim, eu sou de uma época que as pessoas falavam assim, não, você tem que comer comida, porque fast food é ruim. E a gente vive uma geração, diria, né, chamar assim de geração, ou uma tendência de uma geração, que é air fry. Que é assim, você vai numa loja, compra tudo congelado, coloca no air fry, o air fry descongela e assa aquilo lá e você come um bife ou come qualquer comida e tal. Efetivamente você não está comendo nada, né? Vai haver uma subnutrição com certeza, porque você vê, no congelamento já se perde, né, uma boa parte da vitalidade, o air fry vai perder uma outra parte, se fosse para o micro-ondas, muito mais ainda. Então você está comendo matéria morta, né? Porque na verdade, no caso do micro-ondas, né, aquela radiação do micro-ondas, ela quebra as moléculas de vida. Você vai tomar uma sopinha, vai colocar uma sopinha para uma criança ou não, uma sopa para um idoso, você não está dando realmente nada ali, apenas uma aparência. Então, assim, se eu disser que a alimentação ela não vai influir na questão do pensamento e na tolerância, não, estaria sendo incompleto. Nós precisamos de uma dose boa, inclusive que tem uma ação sedativa, de ômega 3. Se você não encontra o ômega 3, por exemplo, na linhaça, porque você não come, alguns peixes também você não come, como salmão, atum, sardinha, bacalhau, você pode suplementar a linhaça também com a semente dela, numa quantidade boa também, uma colherzinha. Precisa ser pelo menos 6 gramas de linhaça, 6 a 8 gramas de semente de linhaça triturada por dia. E você precisa também, tranquilamente falando, do óleo de linhaça, seja ele líquido na forma de um azeite, para você botar no alimento, na salada, ou na forma de cápsula. Aí você precisa de uma dose razoável. Então, a linhaça, por exemplo, que tem o ácido graxo, que é o EPA e o DHA, você encontra ele na célula e também no neurônio. Assim também como no neurônio, na baía de mielina, tem que falar isso e repetir, você encontra fosfolipídios importantíssimos. As doenças degenerativas, elas têm um nome que está ligado a isso, desmielinização. Sim, vai perdendo a capacidade, né, de fazer a sinapse. Né? É um desgaste, uma deterioração nessa camada de gordura que é como um fio elétrico. Né? O que serve de antídoto, por exemplo, são os ômegas 3, por exemplo? Os ômegas 3 são os azeites, as castanhas, a castanha do Pará, nozes, né? Mas é legal, além disso, você dá realmente a cápsula. Me vem um raciocínio, assim, um insight quando eu converso contigo, que é assim, a gente não se preocupa muito com a nossa alimentação, a gente não tem uma inteligência suficiente para cuidar da nossa alimentação. Só que a gente não se alimenta o suficiente para ser inteligente. É o cachorro correndo atrás do rabo. Porque se a gente tivesse o mínimo de inteligência, a gente se alimentaria melhor e nós seríamos mais inteligentes. Mas é totalmente racional, totalmente evidenciável. Tem teorias, eu estudei com um cara que ele é realmente genial. Quem quiser acompanhe, deve estar com o próximo 90 anos, o gaúcho, Juarez Calegaro. Procure Juarez Calegaro, se tiver as teorias dele. Você começa a conversar com ele, dá um pouco de uma cãibra, de tão rápido, de tão técnico, de tanto domínio. Ele estudou
estudou com Abraham Hofer nos Estados Unidos e deu aula junto, que é a maior autoridade da ortomolecular no mundo, Abraham Hofer, né? Então ele fala que existe o conceito de inteligência nutricional. Se a gestante, e ele tem uma ideia tudo macro, por exemplo, ele poderia ter um cargo no Ministério, por exemplo, da Saúde. Se a gestante já sempre, e principalmente no terceiro mês, quando se torna um feto, tiver uma suplementação legal, que não é aquele multivitamínico, não é, gente, o multivitamínico que todo mundo passa lá, não é. São alimentos formulados em manipulação, né, com uma dosagem maior do que aquela lá do multivitamínico, com uma absorção superior, e ômegas. Tem que dar ômegas para formar realmente tecido cerebral, tecido nervoso em abundância. Nós vamos ter pessoas, baseadas nessa, com uma grande tendência a serem mais inteligentes e serem menos violentas. Porque também o traço da violência também, ele fala de distúrbios nutricionais. Foi feito pesquisas também com detentos também nos Estados Unidos, que todos os detentos que tinham quadros os mais violentos, eles tinham deficiências graves de minerais e minerais tóxicos acumulados, entre eles o estanho e o cádmio. Então, isso, mercúrio também, vai para o cérebro, começa a dar uma série de erros e tudo, atinge o cromossomo, atinge o DNA, e é uma pessoa que vai se tornando, ela tinha uma tendência a ser monstro, as situações em volta colaboram e ela vai explode. Explode um monstro de violência. Tudo fundo nutricional. Então, nutrição e comportamento tem tudo a ver, né, amigo? Então, se a gente suplementa realmente isso, nós vamos ter uma sociedade de alguma forma mais tolerante, sim. Ômega, é ômega 3 e 6. Independente de você ver anúncio e passar a não acreditar mais, mas o ômega veio para ficar porque ele está dentro da gente. Assim também como fosfolipídio, que no caso não é muito simples de encontrar, mas você encontra uma quantidade interessante de fosfolipídio no lectina de soja. A lectina de soja, da forma de pasta ou a cápsula, você consegue o fosfatidilcolina, que ele é formador da acetilcolina. A baixa da acetilcolina tem a ver com a perda da memória, né? Tem a ver com o estado pré-demência, demência e Alzheimer. Então, se você tem alta de acetilcolina, porque você se alimenta com alimentos que formam acetilcolina, você tem uma vida diferente e uma verdadeira imunidade, que não é vacina, não é você comprar drogas. É só você ir na lei, né? E você descobrir que que é a grande descoberta de sempre, o seu organismo é um grande laboratório. Sim. E cabe a você aprender a lidar com o seu organismo e fazer dele a mágica a favor da vida. Assim, para a gente finalizar, né, te agradecendo já a tua presença aqui, que você é parceiro do programa, a gente sempre está juntos. Assim, na prática, a gente está falando de pessoas que vão viver 150 anos, ou seja, a ciência está muito avançada, quer dizer, quem se cuidar, quem tomar agora está falando de vacina, né, para envelhecimento, ou seja, a gente tem uma série de descobertas dentro da ciência para melhorar a qualidade de vida e dar longevidade com qualidade de vida. Então, assim, se ainda tem gente comendo congelado, se ainda tem gente comendo placebo, né, porque acha que está comendo aquele alimento, mas na verdade está comendo o placebo daquele alimento, ou está se intoxicando. Uma matéria vazia. Então, eu acredito no cuidar da saúde que dá trabalho. Eu gosto de usar essa palavra. Quem não gosta de ter trabalho não vai cuidar da saúde. Então, se você pensa também, não conheço sobre essa vacina, mas você pensa que se vacinar e você descuida todos os lados e tudo, não vai dar certo. Nosso ver não vai dar certo porque você não está criando a mente celular. A célula sabe quando o corpo tem dono. E eu falo essa expressão que parece meio louca. Não, como assim? Ótimo. Se você não cuida do corpo, a célula entende que ela não tem dono, ela é uma célula órfã. E desorganiza. Ela é uma célula. Se você está se casando com você mesmo, evitando vários envenenamentos e dando amor a você e ao seu corpo através da alimentação, a célula, poxa, eu tenho dono, vou fazer o melhor. Então ela se torna no conceito de imunocompetente. Sim, você quer ter células, você quer ter células imunocompetentes que lutam por tudo a seu favor, ou você quer ter células órfãs que não sabem nem por que elas estão ali para desempenhar seu papel? Essa é a pergunta para fechar. Muito bom, obrigado, Ale. Gente, como sempre, né, o programa caminhando aí para os 5 anos, né, então a gente está numa semana aí começando já vários programas, a gente vai fazer uma sequência com grandes entrevistas para comemorar os 5 anos de Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV, e eu conto e agradeço muito com a sua audiência, um forte abraço para você que nos acompanha aí ao longo desse tempo, e se por acaso você chegou agora, não conhecia o programa, pessoasdevalor.com.br, tem todas as entrevistas lá, inclusive outras tantas incríveis com esse cara que participou hoje aqui, o Alexandre Quartz, tá bom? Forte abraço!